Olá, eu sou o Dr. Rafael Melo Fontana Vieira, cirurgião do aparelho digestivo com atuação na área digestiva oncológica e cirurgia robótica. E eu vou falar para vocês uma coisa muito importante hoje no tratamento das doenças oncológicas. Nós estamos aqui em uma sala de cirurgia com um console do robô da Vinci, no caso da Vinci-X, e nós ultimamente fazemos a maioria dos nossos casos oncológicos com o uso da tecnologia robótica. Por quê? O paciente oncológico, de maneira geral, é um paciente que já vem debilitado, de certa forma, fisiologicamente pela própria doença. Por exemplo, nos cânceres de pâncreas, o paciente normalmente apresenta uma perda de peso importante, uma perda significativa de massa muscular, uma debilidade físico-motora, e o doente já chega para nós debilitado. Isso é muito importante quando nós pensamos em oncologia, porque o doente oncológico, ele necessita, além do seu tratamento cirúrgico, muitas das vezes nos órgãos abdominais, também de um tratamento quimioterápico, que também vai debilitá-lo mais ainda a médio e longo prazo. Portanto, uma das prioridades do médico, tanto o cirurgião quanto o oncologista, deve ser atingir um equilíbrio entre o tratamento oncológico adequado que o paciente deve receber e a resistência e força, o status de performance que esse paciente tem. Sempre que for possível ao cirurgião ser menos agressivo para fazer o mesmo efeito oncológico, é muito melhor para o paciente. Por exemplo, se eu vou tratar um paciente que tem um tumor na cabeça do pâncreas, a maneira convencional no qual isso era feito desde que foi desenvolvida a cirurgia pancreática nos últimos 50 anos, é fazendo ou uma incisão vertical ou uma incisão horizontal, porque o pâncreas é um órgão que fica muito posterior no nosso abdômen, no fundo do nosso abdômen. Portanto, a maneira com a qual eu precisava fazer aquele efeito oncológico de tirar a doença, tirar as margens, tirar os gânglios necessários, qual câncer que for, o intestino, o estômago, o fígado, o pâncreas, era uma maneira agressiva no corpo do paciente, que aumentava a taxa de sangramento, os dias de hospitalização, as infecções de ferida operatória, e o meu doente ficava muitos e muitos dias se recuperando, ou caso houvesse alguma complicação pós-operatória, tanto cirúrgica quanto clínica, também estendia muito esse tempo de recuperação. E nesse período que o paciente fica se recuperando, ele está vulnerável à liberação das células tumorais que estão circulando pelo seu sangue e podem se implantar e causar uma metástase. Por isso, é muito importante a otimização do tempo entre o tratamento cirúrgico e o tratamento quimioterápico sistêmico para a doença oncológica. Eu quero otimizar esse tempo, eu quero o mais rápido possível que o meu paciente seja tratado cirurgicamente, se recupere da cirurgia, fique numa situação fisiológica mais adequada possível para ele poder já começar um tratamento quimioterápico sistêmico que vá, dessa maneira, criar o efeito oncológico de tratamento e a melhor taxa de sobrevida daquela doença. Então isso é muito importante. E a grande diferença que nós temos em oncologia digestiva hoje é a cirurgia robótica, porque ela oferece uma taxa de recuperação para esse paciente, um tempo de recuperação muito mais curto. Por não abrir a barriga, fazer apenas os furinhos na barriga, eu consigo menor sangramento, menor índice de infecções, menores complicações clínicas e cirúrgicas para esse doente, e o doente vai mais rapidamente se alimentar, mais rapidamente voltar à rotina que ele já tinha, poder ficar mais forte e poder, um espaço de tempo muito mais curto, começar aquele tratamento adjuvante, que é a quimioterapia pós-operatória. Portanto, essa conversa, essa combinação das tecnologias, nós temos de um lado o avanço nos sistemas quimioterápicos, as drogas imunobiológicas, mas também temos o avanço na técnica operatória, que é o uso do console e da plataforma robótica. Eu consigo fazer o mesmo efeito oncológico, ou seja, tirar o mesmo foco da doença com as margens e os gânglios que poderiam estar comprometidos,
como eu faria na cirurgia aberta, só que sem abrir a barriga do meu paciente. Somando-se a isso, nós temos uma otimização do tratamento oncológico. Então, o futuro não é basicamente isso ou aquilo de tecnologia que avançou. É o conjunto, é a conformação do avanço das tecnologias. O uso da tecnologia na cirurgia e o uso da tecnologia na quimioterapia e no pós-operatório dos meus pacientes. É dessa forma que nós tentamos ofertar o melhor tratamento quimioterápico e oncológico e cirúrgico para os pacientes que estão passando por uma doença tão difícil e custosa física e emocionalmente como é o câncer.